Um ótimo dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dia 30/11 de 2023. Eu quero te pedir para que se inscreva no canal no YouTube, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Também me siga nas redes sociais Instagram e Facebook. A sua curtida num vídeo, ela ajuda muito aquele que está editando o vídeo, está publicando o vídeo. Por quê? Porque quanto mais curtidas o vídeo tem, faz com que a plataforma ela vá subindo mais esse vídeo e assim ele vai tendo mais visibilidade. Eu vejo vídeos no YouTube vídeos de pregações, vídeos de louvores, vídeos com 1 milhão de visualização. E aí quando você vai ver tem 100 mil likes, 100 mil curtidas, às vezes menos, né? E eu aprendi algo que sempre quando eu vejo algum vídeo, independente se for de pregação, se for de louvor, mas se for algo de um conteúdo que eu acho plausível, agradável, que edifica, ensina algo de bom, vou lá e deixo o like, deixo uma curtida, porque não custa nada. Amém? Vídeo de hoje eu quero estar falando sobre o seguinte tema: memória de elefante. Vou repetir para você gravar: memória de elefante. E o versículo ao qual eu usarei como base para falar desse referente tema está no livro de João, capítulo é o 14, o versículo é o 26, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Memória de elefante. Você vê aqui que nesse versículo, Jesus ele está falando sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Jesus fala que o Espírito Santo, Jesus aqui está falando com os seus discípulos, fala que o Espírito Santo que o Pai irá enviar em nome de Jesus sobre a vida deles, ensinaria a ele todas as coisas e também vos faria lembrar de tudo quanto Jesus ele havia dito. Memória de elefante. Você vê que como que é difícil a gente memorizar ou lembrar de algo. Talvez se você for aí tentar agora meditar em poucos segundos e tentar lembrar o que você comeu ontem no horário do almoço, você já não lembra mais. E é difícil, né? Memorizar, lembrar. Quando a gente vai passar por uma prova em escola, né? Por um curso, e aí você tenta lembrar, relembrar aquilo a qual você havia estudado, e como é difícil. Tem uma frase muito boa que diz assim, ó: aquilo que você escreve, a tua mente não te sabota. Você vê que uma empresa, né, seu local de trabalho, como que é necessário usar a escritura, a escrita no papel. E aqui cabe naquilo que eu acabei de dizer: aquilo que você escreve, a tua mente não te sabota. Ou seja, porque são muitas as informações que são acessadas, que são vindas à sua mente durante aquele dia, e se você não tiver escrito em um papel, você não consegue lembrar. Eu, como trabalho na área de controlador de acesso, de portaria, então recebe-se muitas encomendas, né? Encomendas de internet, e aí você tem que anotar aquilo em um papel também, passar aquela informação a um computador, e se você não escreve, não tem como você lembrar, porque são muitas as informações. Aquilo que você escreve, a tua mente não te sabota. Memória de elefante. Você vê que Jesus ele está falando que aquilo a qual ele havia dito aos discípulos, o Espírito Santo trazeria aos discípulos e faria com que eles lembrassem. Então o Espírito Santo ele tem esse poder e ele faz com que nós lembremos, relembremos a Escritura. Ele traz a Escritura à nossa mente, a palavra que nós a ouvimos, a palavra que nós lemos, a palavra que foi pregada, e essa palavra que entrou dentro de nós, o Espírito Santo faz com que ela venha à nossa mente e traz a nossa lembrança. Muitas das vezes você não vai lembrar, às vezes, o versículo, você não vai lembrar o texto, mas você vai lembrar o livro. Essa palavra está no livro de Gênesis. Essa palavra ela está no livro de Mateus. Assim como também eu faço esses vídeos, alguns vídeos eu preparo antes, outros vídeos vêm na hora,
né? Deus ali, o Espírito Santo traz um versículo à minha mente, traz uma palavra, e ali eu começa a vir a lembrança de outras palavras em outros textos que vão falar sobre o referente, sobre o mesmo assunto, né? Ou seja, o Espírito Santo, memória de elefante. Você vê então a importância da gente ler, estudar e escutar, né? Porque o pregador ele vem ali, ele vai pregar tudo, vai vir tudo do nada, que ele nunca estudou, nunca ouviu, não meditou, não leu na Bíblia, não. Ele vai ler, ele vai meditar, ele vai estudar, né? Ou seja, e coisas também que você viveu no seu cotidiano, no seu dia a dia, também o Espírito Santo trará aquilo e você colocará no meio da pregação. Ele trará a lembrança, né? Então Jesus está falando para os discípulos, para eles não se preocuparem, porque o Espírito Santo ia os apoiar, os ajudar na hora quando eles fossem falar ali da palavra de Deus. Você vê que Pedro, quando ele vai pregar em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, a primeira pregação de Pedro, e ali onde quase 3.000 almas se convertem, né, o texto vai dizer ali que pessoas ali que estavam vindo vai falar, mas não são esses varões adultos, sem estudos, não é um pescador, não é uma pessoa sem letra, sem formação acadêmica? Como que ele pode estar falando com tanta desenvoltura e trazendo tanta clareza da escritura, sendo que ele não é um bacharel, se ele não estudou aos pés de Gamaliel? Ou seja, mas ali é o Espírito Santo trazendo e levando Pedro a compartilhar e a esclarecer e trazer clareza na escritura àqueles que estão ouvindo, né? Ou seja, o Espírito Santo trazendo a lembrança daquilo que Pedro havia ouvido de Jesus, né? A Bíblia também fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7, vai falar sobre o Filipe e o eunuco. É o 7 ou o 8, se não me falha a memória. Mas vai falar sobre Filipe e o eunuco. Deus vai falar com Filipe, Filipe, vai à rua deserta. Chega lá, Filipe está numa rua deserta, só vê uma carruagem, uma carroça passando. Aí o Espírito de Deus vai falar, chega-te aquela carruagem. Ele vai correr naquela carruagem e aí ele ouve que o eunuco que estava dentro do carro estava lendo o livro do profeta Isaías. Ele vai fazer uma pergunta ao eunuco, entende tu o que lês? E aí o eunuco vai falar, como que eu vou entender se ninguém não me ensina? Para o carro, Filipe entra dentro daquele carro e começa a anunciar para ele. O eunuco vai perguntar, de quem que esse daqui está falando? Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, enviou-me a curar os doentes, a curar os enfermos e a livrar os presos, né, da opressão. De quem que ele está falando? Ele está falando dele mesmo ou de outra pessoa? Aí Filipe, né, o Espírito Santo vai começar a trazer a lembrança de Filipe, a memória de Filipe, tudo aquilo que ele ouviu, que ele aprendeu de Jesus, que ele leu. E vai começar a compartilhar, vindo de Moisés até chegar em Jesus, vindo lá do profeta Isaías até chegar em Jesus e trazer a clareza para o eunuco que estava no carro, querendo entender a palavra de Deus. E o eunuco, após entender, foi edificado e ali também falou, já entendi, creio que Jesus é o Senhor, o que me impede de ser batizado? Foi lá e batizou o eunuco. Por quê? Porque a clareza, porque as lembranças que o Espírito Santo ele trouxe. No seu dia a dia, pede uma palavra para Deus. Você já leu? Você vê aí a importância de você ler a Bíblia. Você já leu a Bíblia uma vez? De Gênesis, Apocalipse, 2, 3? A importância de você a ler. Eu lembro que quando eu me converti, aí vinham os pregadores na igreja e eles pregavam, né? O Filipe e o eunuco. E aí eu ficava, eu nunca tinha lido a Bíblia inteira. Eu falava, mas como que eu vou saber que ele está falando? Está lá escrito na Bíblia. Se ele não me fala o livro, não me fala nenhum versículo. O que eu fiz? Fui lá, li a Bíblia inteira. Pela misericórdia de Deus, já li mais de 6 vezes. E aí, quando os pregadores começavam a pregar e não falava mais nem o versículo, nem o texto, eu balançava a cabeça assim e falava, é mesmo, tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia. Né? Ou seja, então isso vai trazendo a lembrança. O Espírito Santo ele vai trazendo tudo a lembrança daquilo que você ouviu, ele vai testificando. Então a importância da gente ler, da gente meditar, da gente escutar. E aí Deus ele vai te usar para falar da palavra dele para alguém, sem você estar com a Bíblia na mão, porque vai ter, nem todo momento você vai estar carregando a Bíblia na mão. Mas como disse o salmista, Davi, guardei a tua palavra no meu coração, e a palavra que está no teu coração vai vir à tua mente, da tua mente vai vir para a sua boca, e a boca fala do que o coração está cheio,
e você vai edificar a vida de alguém e vai trazer essa pessoa para perto de Deus. Amém? Memória de elefante. Que Deus abençoe em nome de Jesus.